Boa noite, amigos. Uma nova semana dentro do mês de novembro e nós continuaremos as reflexões em torno do livro Boa Nova. Concluiremos hoje o capítulo 15 a respeito da vida de Joana de Cusa, uma das primeiras mártires do cristianismo nascente. No ano de 68, ela já se encontrava em Roma, por conta de ter sido feito prisioneira e levado como escrava branca para a grande capital da época, política, social, econômica, conquistadora, que era Roma. Então vamos encontrar Joana de Cusa, ex-esposa de Cusa, que, decepcionado por não conseguir os seus intentos políticos, econômicos, ele então acaba deixando-a viúva muito cedo, com um filho pequeno. Ela passou imensas dificuldades e culminou com a prisão e ida para Roma como uma escrava branca. Nessa última parte do capítulo 15, Boa Nova, nós vamos então conhecer o que aconteceu com Joana de Cusa após uns 30 anos do encontro com o Mestre Jesus na casa de Simão Pedro. Então diz o Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. O cenário é o seguinte: Roma é politeísta, rende culto aos vários deuses, Síbilis e daí vai, Júpiter, vários deuses. E os escravos, trazidos de outras terras, e nesse caso, Joana de Cusa e o filho, de natureza judaica, tiveram contato direto com o Cristo. Mas bem antes disso, há mais de 5.000 anos, já conheciam e já professavam e já executavam em seus corações o alinhamento com um Deus só, Deus único. Desde pai Abraão, bem antes, portanto, de Moisés, o povo judeu ambientou essa verdade mortal e universal de um único Criador. E pode se chamar por vários nomes. Nossas tradições aqui ocidentais, cristãs, chamam de Deus. Então nós vamos ver Joana de Cusa nos circos romanos, sendo ali sacrificada para a diversão dos romanos, dos patrícios, do grande populacho, só pelo fato de ser cristã, de professar, acreditar em um Deus único. E então o soldadesca, desdenhando sarcasticamente das vítimas, grita, abjura, quer dizer, mente, fale que não é não professa a crença de um Deus único. Era essa a questão de abjuração, quer dizer, rende culto aos vários deuses e não ao Deus cristão. A antiga discípula do Senhor, ou seja, já envelhecida Joana de Cusa, depois de ter passado 30 anos do encontro com Jesus, por volta de uns 30 anos ou mais, ela se encontra presa
numa terra distante, Roma, politeísta, e da qual o soldadesca exclama para ela, por uma discípula do Senhor: vá, recusa essa crença no Deus único. Mas ela, Joana, contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz, filho dela, seminu. Ele é torturado. E o rapaz, em desespero e em lágrimas, exclama: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, Joana de Cusa, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, diz o menino, o moço, jovem, abjura, minha mãe. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Faz então, e isso é característico dos seres que estão próximos ao desencarne, ao deixar a vida material para adentrar a vida verdadeira e espiritual, da onde é a realidade, porque somos almas imortais e não corpos físicos. Então, nesse movimento que antecede ao desencarne, é muito comum relembrarmos a existência toda como se fosse um filme em milésimos de segundos, porque isso é feito na acústica da alma e não no cérebro material. Como se toda a revista, a todos os fatos grandiosos da existência fossem recolhidos para um departamento da mente que não é o corpo da matéria, não é o cérebro material. De forma que a alma despojada do corpo físico, ela guarda o essencial, ela guarda as lembranças, no que algumas doutrinas dizem chamar átomo primordial. Fica ali tudo registrado, fica ali tudo reservado para a imortalidade como um piso a fazer parte do nosso patrimônio imortal. Então Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação do esposo e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da ignorância, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Olha só, nos dando uma senha de quando um auge de dor nos acometer, o que devemos fazer? A notícia aqui é não entrar em desespero. A notícia aqui dada como exemplo por Joana de Cusa é acharmos em nós um exemplo maior a nos fixar, para que então tomemos as decisões e hajamos em conformidade com o que nós aprendemos. Ou seja, nos momentos de lacinho, de grande dor, busquemos o recurso do amor. Joana de Cusa então se lembra de Maria, mãe de Jesus, em que viu o seu filho ao madeiro,
nada podia fazer, do ponto de vista da matéria, do ponto de vista físico. E quando nada podemos fazer, porque já perdemos todas as experiências, todas as esperanças nos seres humanos, o que nos resta é se apegar, é se voltar ao que é real, ao que não vai passar nunca. Então, Joana lembra-se do exemplo de Maria e também se reconforta, se conforma e permanece na doação do que o movimento daquele momento requeria. O que era? Desespero? Grito? Não. Silêncio, exemplificação, e eis que Joana fez então. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, percebeu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Olha só, como que no auge da dor, no auge do desespero, pode algum ser ter alegria? Todos nós podemos. Basta escolhamos. Ou nos desesperamos, ou nos recordemos com alegria dos ensinamentos, do que já conhecemos, para que possamos nos posicionar diante das situações, aprendendo, vivendo, entregando-nos ao que é justo, verdadeiro, real. Assim, então, Joana se recorda do diálogo em que Jesus falava para ela ser fiel. Fiel ao que já conhecemos. Fiel à nossa consciência. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima daquele martírio coletivo, a primeira vítima ensanguentada, e, fixando no jovem, seu filho, um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Joana está nos ensinando, através do seu exemplo, que deixou para a imortalidade na humanidade da Terra, e naquele exato momento ao seu filho do coração, de que hoje nós não teremos mais sacrifícios de sermos presos aos pulsos ao madeiro da cruz, nem seremos queimados tais quais chamas vivas nos círculos romanos, e nem oferecidos mais às mandíbulas dos leões. Não é mais esse tipo de sacrifício, mas um outro tão doloroso quanto, a nos fazer lembrar do que é ser fiel ao que aprendemos. Quando a cruz do madeiro for as experiências diárias que seremos convocados a dizer aqui viemos, a partir do que já conhecemos. Quando os leões não serem mais animais, mas a indiferença, a crítica, o sarcasmo daqueles que ombreiam conosco a existência, e saibamos lembrar dos ensinos de Jesus, a nos posicionar numa postura em que nos coloquemos
de forma a nossa consciência nos aprovar e ao mesmo tempo servindo de exemplo para aquele que está nos observando, caminhando junto conosco a existência. Não teremos mais as chamas que queimam o corpo de carne, como aconteceu com Joana de Cusa, mas teremos a eliminação através da queima da experiência e do aprendizado, que retirará de nosso ser imortal as marcas mentais de muitos erros que já fizemos, se não nessa existência, em passado mais longínquo de outras vidas, e que se ora passamos por uma experiência difícil, é para que venhamos a fazer diferente do que estamos acostumados, ampliando nossas consciências e ao mesmo tempo limpando essas marcas mentais que nós mesmos criamos através da lei do livre-arbítrio e agora resgatada pela lei de ação e reação. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Eis a marca daqueles que conseguem compreender, vivenciar, ampliar as consciências. Serenidade. E aí me lembro da prece da serenidade, em que nos voltamos ao superior e dizemos assim, dentro da acústica do nosso coração, nós com Deus: Senhor, me dê a serenidade para compreender, para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas me dê a coragem de realizar o que tem que ser feito dentro do campo de ação que me compete fazer. E, Senhor, me dê o discernimento para identificar um da outra situação. Ou seja, o discernimento para saber quando tenho que aceitar, acatar, silenciar e quando tenho que ter coragem de agir. Eis a prece da serenidade. Eis o perfil da nossa mártire Joana de Cusa. Ela estava, apesar das chamas já lambendo-lhe o corpo físico, no sacrifício dos cristãos que não queriam abjurar a um Deus único, que não queriam abjurar os conhecimentos cristãos que eles já haviam casado nas bodas com Cristo Jesus. Ela então se vira para todos os que a observam. Aquela turba que nos circos romanos se comprazia com o sofrimento do outro. Olhou a todos e em poucos instantes ela então conseguia entender que aquelas pessoas ainda eram uma turba inconsciente e não a entenderia. Não entenderia o sacrifício pessoal. Para a grande maioria daquela época e de hoje, quando alguém destoa do padrão comum da humanidade da Terra, esse ser que destoa, ele é isolado, ele é recriminado, ele é taxado. Cabe ao ser que destoa da grande maioria compreender que a caminhada muitas vezes é sozinho, sem que tenha aceitação dos outros. Mas o que nos mantém
em serenidade é saber que estamos sendo fiéis, ao pelo menos ao que nós já conhecemos. Num esforço de sermos fiéis às verdades imortais, sermos fiéis a Deus. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam, abafados no peito opresso. Os algozes da mártir, ou seja, aqueles comandados do governo romano e que perpetravam aqueles sacrifícios humanos, cercaram-lhe de impropérios a fogueira humana que eles mesmos produziam. E assim disseram: o teu Cristo apenas ensinou-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, naquele alinhamento com o alto, e até o final exemplificando como aprendeu com Jesus, concentrando a sua capacidade em resistência, porque já o corpo se queimava em dores lacinantes, teve ainda forças para murmurar, respondendo à afirmação daquele verdugo que dizia: o teu Jesus só te ensinou a morrer? Ela então vira para esse algoz e diz o seguinte: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, Joana de Cusa sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E é assim que são recebidos aqueles que são fiéis ao que acreditam, ao que conhecem, ou seja, quando alinham a mente com o superior, o próprio superior vem recolher nos momentos mais difíceis. Joana então desencarna, sob os cuidados do próprio Cristo Jesus. E com essa lição imorredora, firme, forte, nós nos despedimos, rogando ao Pai Celestial que nos dê serenidade para estabelecermos a diferença entre o que é nosso ego e o que é condução do Espírito Santo, para que venhamos com maior segurança agirmos, sentirmos e pensarmos alinhados com Deus, nosso Pai, para que tenhamos na acústica da nossa alma o seguinte recado: tem bom ânimo, eu estou aqui. O superior está conosco quando a gente está com ele. Abraços fraternos, amigos. Até quarta-feira.